Olá, querido irmão, querida irmã, irmãos em nosso Senhor Jesus Cristo. Eu, Henrique Santos Filho, fundador da comunidade Lucília, estou aqui para a terceira aula do nosso curso de pregadores, evangelizadores, catequistas, encontrando fórmulas maravilhosas para nos ajudar a ser anunciadores, propagadores da bendita palavra de Deus. A primeira aula que você recebeu foi apenas um conhecimento. Aliás, a primeira aula e a segunda aula nós já enviamos para você. Essa semana estamos na terceira aula. E o tema dessa aula é maravilhoso, porque nós vamos ver sobre as fontes para a pregação. Quais são as fontes que me dão essa capacidade para uma boa formação? A diferença entre ensino e pregação e como preparar uma boa pregação. Então nos reunimos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Quais são as fontes da pregação? Primeira palavra, onde tem essa fonte que eu vou beber dessa alegria, dessa seiva para uma boa pregação? Nós podemos recorrer a duas fontes para usar como estrutura do nosso ensino, da nossa pregação. As fontes primárias e as fontes secundárias. São duas, né? Fonte primária e fonte secundária. A fonte primária, ela é obrigatoriamente utilizada, não tem jeito de fugir. Por quê? Quais são as fontes primárias? As fontes primárias, em primeiro lugar, a Sagrada Escritura, a Bíblia. Não teria sentido para um ensino cristão, um pregador, não utilizar a palavra de Deus na sua pregação. Então, a primeira fonte é a Sagrada Escritura. A palavra também usada sozinha, sem magistério, sem a tradição, pode se tornar até uma manipulação, como nós vamos ver mais para frente em outro módulo aqui nesse curso. Sagrada Escritura, você tem que pensar que você tendo texto sem contexto vira pretextos. Então, a Sagrada Escritura é a primeira fonte primária para uma pregação, para um ensino. Segunda fonte primária, a Sagrada Tradição. João 21, 25, Evangelho, que diz: Jesus fez ainda muitas outras coisas. Se fosse escrita uma por uma, o mundo inteiro não caberia em livros do mundo inteiro, de tantas coisas, a palavra da salvação. Então, a Sagrada Tradição. Muito antes, nós temos que pensar, muito antes que os livros fossem escritos, havia uma tradição oral dos judeus. Os mais velhos, os pais ensinavam os filhos, os avós ensinavam também os netos e os filhos a respeito de tudo que eles sabiam do Torá, do Pentateuco, da palavra de Deus. Então não havia nada escrito, havia então uma tradição oral riquíssima, tanto quanto é escrita, porque a verdade, a veracidade é a Sagrada Tradição. Então a primeira fonte é a palavra de Deus que nós temos que buscar. A segunda, a Sagrada Tradição. E por último, a terceira, o Sagrado Magistério. Por quê? O Senhor sempre fez questão de que a igreja tivesse uma cabeça visível para dirigi-la, escolhida pelo próprio Senhor através de liderança, desde Pedro, o primeiro Papa. O Papa e a Igreja é que nos garante trilhar de maneira segura o rumo à eternidade, o rumo ao céu. Por isso existem concílios, encíclicas, conferências, pronunciamentos e tantas outras formas de documentos escritos, ouvindo o Espírito Santo para nos direcionar pela Sagrada Escritura, a Sagrada Tradição e também o Sagrado Magistério. Ora, existe, nós podemos perguntar, outras fontes primárias? Claro que existe. As três principais são essas: Sagrada Escritura, Sagrada Tradição e Sagrado Magistério. Existe, lembramos aqui que o uso das primeiras e fundamentais meios para uma pregação é a segunda etapa que nós temos que ter, já que a primeira é obrigatória, nós temos as secundárias, que vão agregar as experiências da primeira etapa que nós estamos falando. Primeiro, as secundárias, elas não são obrigatórias, mas são fundamentais. Primeiro, o testemunho pessoal. Mais do que pregarmos a vivência do que pregamos, é que vai arrastar multidões, já ouvimos isso? Então, testemunho pessoal, o foco do meu testemunho pessoal sempre será a palavra de Deus. Depois eu posso usar, como essa fonte secundária, testemunho de outras pessoas, de santos,
de pessoas que estão ao nosso lado vivos ainda, testemunho de irmãos que já vivenciaram esse poder da palavra em sua vida, do magistério, da sagrada tradição, daquilo que nós estamos pregando, e poderá então motivar a vida de muitas pessoas que vão nos ouvir. Podemos utilizar ainda como fonte secundária as ciências modernas. Veja bem, nenhuma outra instituição religiosa tem feito mais uso da ciência moderna do que a Igreja Católica. É justamente que muitos cientistas, a grande maioria até de outras religiões e até ateus, para que não haja qualquer tipo de favorecimento, deparam às vezes com milagres e eles acabam se convertendo por causa disso. Por exemplo, o Santo Sudário, o Milagre de Lanciano, as Videntes de Fátima e tantos outros vão contestar e comprovar então a intervenção celestial. Isso chama-se ciência moderna. Outra fonte, e é que é de fácil entendimento quando ela é utilizada, é a via cosmológica. Parece meio difícil a palavra, você vai entender. Ou seja, o ensinamento alcançando e observando a natureza. Exemplo, a pomba para o judeu. Ela é tida como sinal de fidelidade à pomba, pois é a única espécie que permanece fiel a um único parceiro por toda a sua vida. Então, usar de exemplos, né, da natureza, como Jesus usou de tantas coisas maravilhosas, como os lírios, os pássaros, as ovelhas, usar dessas coisas para ilustrar, fundamentar na palavra aquilo que nós estamos pregando. Depois temos, é claro, o principal, que é a experiência e inspiração do Espírito Santo, dinâmicas, formas que ajudam as pessoas a compreenderem e a vivenciarem as práticas da palavra de Deus que eu estou pregando. Existe um momento adequado para a gente aplicar as fontes secundárias em cada momento. E é claro, depois a audição através de CDs, de vídeos, livros espirituais com dinâmicas que podem ajudar as pessoas que vão nos ouvir a ter mais conhecimento, mais vivência, mais ardor pela palavra que estamos anunciando. Visto isso, nós podemos perguntar qual é a diferença que existe entre pregação e ensino. Qual seria essa diferença? Normalmente, irmão, não radicalmente, mas normalmente, toda pregação ela acaba trazendo o ensino, é claro. E todo ensino pode ser apresentado de maneira também que pregue, que fixe no coração das pessoas e ela acaba aprendendo. Porque a palavra pregar significa fixar efetivamente algo no coração das pessoas. Existe, por exemplo, você deve lembrar disso, pregações que ouvimos há muitos anos atrás e que até hoje ecoam dentro da nossa mente e do nosso coração, assim como existem coisas que nós aprendemos na nossa infância e que também nós não esquecemos. Então, qual é a diferença? Podemos perguntar. Algumas características que vão especificar a diferenciação de pregação e ensino. Pregação é um termo mais usado dentro da renovação carismática católica e até em outras pastorais, que se chama de palestras nas outras pastorais. Porém, tanto nas palestras como na pregação, elas podem ser ungidas ou não. Ou seja, é diferente do ensino. Por quê? Porque se espera da pregação uma experiência íntima, pessoal, ao qual o pregador já tem experimentado. Já o ensino é algo normalmente de uma maneira coletiva e não é um convite a uma experiência de vida, é um ensino. Numa pregação, os temas são querigmáticos do amor de Deus, passados de maneira efusiva, né? Já o ensino são mais livres. Normalmente pode-se fazer recursos técnicos de audiovisual, como data show, flipchart e outros recursos. E normalmente a pregação, o único recurso que tem é o próprio pregador. Outra diferença é o tempo. Enquanto normalmente as pregações são curtas, os ensinos têm de ser mais longos, né? O que não impede também que ensino curtos e pregações longas. Como é que eu devo então preparar a minha pregação? Quando eu recebi um convite para dar uma pregação, para dar uma palestra, o que eu devo fazer? Como já falamos, uma boa pregação é fundamental ter eficácia daquilo que você vai falar. Ter profundamente algo muito eficaz. Se você tem tempo hábil antes da pregação, prepare-se para isso. É muita responsabilidade. Primeiro, qual será o tema
Às vezes o convite é livre, você prega o que você quiser. Outra hora temos um tema. A pessoa dá uma passagem que eles oraram. Vamos fundamentar em cima dessa passagem. Que as pessoas querem, os coordenadores querem que seja trabalhado. Não é assim? Qual será o tempo? Você tem que perguntar. Quanto tempo eu tenho para essa pregação? Quanto tempo eu vou ter? Visto o tema, se é livre ou se é direcionado, e quanto tempo eu tenho, é um fato muito importante, interessante, que essa missão de dar o tema e tempo vem do coordenador daquele grupo, daquela pastoral, ou vem do próprio pároco, do sacerdote. Nós sabemos que a renovação carismática tem determinado algum tempo para certas palestras em volta de 50 minutos. Pedindo então, qual é o tema, qual é o direcionamento, qual é a palavra, qual é o tempo, agora nós vamos perguntar, que tipo de público eu vou pregar? Você sabe? Ele é misto? É de homens? É de mulheres? É de jovens? Qual é o público? Então vai começar a colocar numa folha tudo que você acha importante sobre o tema, a passagem bíblica que aborda o mesmo, o que a igreja ensina sobre o assunto, e até pedir orientação para outras pessoas com um pouco mais de experiência. Não tenha vergonha disso, você tem uma responsabilidade que vai fazer. A gente chama essa junção de coisas dessa experiência de uma tempestade de ideias, muitas ideias. Depois a gente vai peneirando essas ideias, primeiro com discernimento humano, quantas ideias cabem ao mesmo tempo, se eu vou usar tudo que eu verifiquei, e nós vamos depois clamar o Espírito Santo que venha com unção sobre aquilo que eu estou colocando no papel, algum direcionamento, para que o Espírito Santo abra também o nosso coração por algo que é a unção dele. Palavra proclamada sem unção não tem efeito, tem aplauso e tantas coisas. E você deve estar perguntando, por exemplo, né? E se tiver um tempo determinado, por exemplo, você já pensou você pregar, dar uma pregação de 5 minutos? Já aconteceu comigo. De eu ir pregar sobre o fruto do Espírito numa missa durante a semana de Pentecostes. Eu tinha 20 minutos. Quando eu cheguei, o padre pediu para cair para 10, e na hora que eu for, ele cochichou no meu ouvido, não passa de 5 minutos. Então você falar dos frutos do Espírito Santo em 5 minutos, parece difícil, parece que não vai dar tempo para nada, mas tudo isso Deus permite a nossa experiência. Provavelmente você, quando fala, não existe pregação de 5 minutos, você deve desconhecer os grupos universitários, nos intervalos das escolas. Eu preguei, por exemplo, para a Polícia Federal em Brasília, numa sala de pregação, onde os policiais federais às vezes dão entrevista, onde a faxineira, policial federal, alguns vigilantes, alguns outros funcionários, não passavam de 10, 12 pessoas, se reuniam ali e nós tínhamos 15 minutos para cantar, pregar, orar e despedir. Porque era horário do almoço. Eram os mini grupos de oração, da qual eu tive a graça de poder pregar na Polícia Federal, no Ministério da Agricultura, no Ministério da Educação, em 10, 15 minutos, para que tivéssemos tempo de tudo. Então é impossível, você tem que direcionar a sua ideia daquilo que você vai dar. Talvez não possa usar muita coisa, porque tem tempo determinado. Senão eles levantam e embora, eles têm horário para trabalhar. Eles saem para almoçar, almoçam e vão para a sua higiene e vão para o salão. Esses mini-grupos são fantásticos. Também em universidades, nos intervalos, se reúnem por 10, 15 minutos e podemos ser convidados a pregar 5 minutos de pregação. Como é que você faz? Então você tem que estar preparado para isso. Devido ao curto espaço de tempo em alguns lugares, você como pregador, como ensino, como aquela mulher, aquele homem que vai pregar, deve ter então algo muito objetivo. A palavra que você como pregadora, a palavra você como pregador, você lança, deve ser certeira. É como se você tivesse uma só flecha e atirou, ela tem que fazer efeito. Não dá tempo mais de pegar outra flecha, entendeu? Então tem que ter objetivo do que ele vai fazer. Nunca achar que precisa de tempo que a palavra surge efeito. Precisa de mais tempo, só uma palavra não vai surgir efeito. Não. João 16, 7 e 8. Digo-vos a verdade, diz Jesus. Porque se eu não for o Paráclito, não virá a vós, mas se eu for, vou enviarei. E quando vier, é ele que vai convencer o mundo a respeito do pecado e da justiça. Portanto, quem vai? Você se prepara. Vem a unção do Espírito Santo. Em 5 minutos que você prega, quem vai convencer é o Espírito Santo, independentemente do tempo que você tem para anunciar isso.
É isso que é maravilhoso. O nome que se dá a essas, como nós falamos aí, várias ideias, chamamos de desenvolvimento para a pregação, então, que você tem que preparar. Você pode transcrever tudo que foi dito em cada ideia e ir realmente peneirando para achar a chave principal que Deus quer que você pregue, que você tenha no coração, pedindo a unção do Espírito Santo. Então, mostrar na prática também como se faz, passo a passo, para que as pessoas entendam e possam mudar de vida. Nós temos um exercício prático que você pode fazer e enviar para a comunidade Anuncia-me, para a escola@anunciame.com.br, o WhatsApp 12 98298 1657. Como experiência, tente montar um desenvolvimento em voz, em áudio, como você quiser, de até 5 minutos sobre o tema O Amor de Deus. É uma tarefa para você, para essa escola. Então nós vamos responder seu e-mail ou seu WhatsApp, lembrando que o que você preparou seria muito bom que você mandasse também a hora, vi tal ideia e montei assim. E faça uma pregaçãozinha de 5 minutos. Não é para a gente ter uma tarefa de dar nota, é para a gente ver se você está conseguindo entender. Podemos também ter outro exercício com outro tema, se não o amor de Deus, você pode pegar Maria cheia de graça e buscar realmente. Veja bem, no tema Maria cheia de graça, eu queria dar umas dicas para você. A tempestade de ideias que vem para mim agora, por exemplo. Primeiro, a Assunção de Maria, falar dos dogmas. Vamos lembrar de João 2, de 1 a 11, uma mãe que vai até o fim com o filho, nunca o abandonou. E aqui nesse momento nós podemos dar um testemunho tal, é isso que nós estamos falando, cheio de graça, dizendo que na cruz todos nós nos tornamos filhos, não houve escolhas, foi nos dado filhos de Maria. Maria conseguiu cumprir sua missão, por quê? Era cheia do Espírito Santo. Quem não gosta de Maria, perde a chance de desfrutar, né, esse colo maravilhoso da mãe. Os títulos de Nossa Senhora também, aqui você pode colocar Maria cheia de graça, os vários títulos. Né? É uma pregação de 5 minutos, não pode perder tempo. E após orar, vem também Atos 1,14, né? Ficando da seguinte forma. Primeiro você vai pegar esse Atos, por exemplo, 1, de 1 a 14, para pregar sobre Maria cheia de graça. Depois você pode pegar João 2, de 1 a 11. Agora você pode pegar Pentecostes também em Atos 1, 14, onde Maria estava ali com seus irmãos. O que nós vamos fazer? Qual é a imagem? Quando estamos em Atos capítulo 1, versículo 14, qual é a imagem central, a ideia? Que Nossa Senhora foi chamada a ser, e ela foi fiel até o fim, independente das perseguições, calúnias, dores. Ela foi o propósito de Deus que ela seguiu até o fim. É uma ideia para a pregação. Após os pés da cruz, ela é entregue ao que mais amava Jesus, o Filho, entregando ela para todos nós, e ela recebe a humanidade por filiação. Qual seria o segredo dessa mulher? Pode ser uma ideia dessa mulher cheia de graça, dessa mulher que está em Pentecostes. Aí nós vamos caminhar. E fale para o seu irmão do lado, você pode dizer no meio desses 5 minutos, fale para o seu irmão do lado, Nossa Senhora quer você cheio de graça, como ela foi e como ela é. Agora vamos para o mesmo tema, com uma pregação de 15 minutos. Utilizando esse mesmo tema, com a passagem um pouco mais estendida agora. Você pegou Atos 1,14 só. Agora, como aumentou o tempo, pegue Atos 1, de 12 a 14. Quando voltavam para Jerusalém, todos estavam reunidos, os apóstolos, muitas mulheres, entre elas Maria. Ora, aqui nós começamos então a desenvolver a primeira ideia com um pouco mais de versículo, porque temos agora 15 minutos, que Nossa Senhora foi fiel. Por mais caro que isso pudesse representar, ela foi fiel. Abriu mão de ter uma família, correu o risco de ser apedrejada pelos judeus por estar grávida de outro que não fosse o seu marido. Foi perseguida, arrancaram o menino, tentaram matá-lo e matá-lo depois na cruz. Foi humilhada, difamada. Que mulher é essa? A ideia é essa. Atos 1, de 12 a 14. Que mulher é essa que passa tudo isso na vida e não fica com o coração endurecido? Só pode ser alguém plena do Espírito Santo. Uma outra ideia para esse tema, Atos 1, de 12 a 14.
Na passagem, é pedido que voltem para a cidade onde foi depositado o maior sofrimento. E Nossa Senhora está com eles. Por quê? Por dois motivos. Tinha recebido a humanidade aos pés da cruz, eis aí os teus filhos, você não pode esquecer disso. Em segundo, ela sabia que se eles não recebessem o Espírito Santo em profusão, como acontecera com ela, eles não suportariam a caminhada até o fim. Ela queria ter certeza que ninguém deixasse o local sem antes a promessa se cumprir. Uma terceira ideia, ainda em Atos 1, de 12 a 14. Nossa Senhora é minha mãe, é também a sua mãe. Não falhou antes, não vai falhar agora. Cuidou dos discípulos que estavam cansados, cheios de medos, arrasados, ansiosos, porque enquanto nós estamos nesse mundo, irmãos e irmãs, nós estamos sujeitos a tudo isso. Mas só não vamos suportar se deixarmos o Espírito Santo inundar o nosso coração. Eles estavam unidos em oração. Nós também precisamos estar. Eles tinham Nossa Senhora dentro deles. Veja então que nesse caso de 15 minutos, você usou 2 versículos a mais e apareceu 3 ideias, né? A fidelidade de Maria, ela entregue como mãe da humanidade, e ela também, que não falhou e não falharia nunca, conduzindo e ficando perto dos apóstolos. No caso dessa pregação de 15 minutos, nós podemos desenvolver 2 textos, depois de ler e reler, usando frases. Primeiro, o tema poderia ser então, sobre Atos 1, de 12 a 14, a fidelidade de Nossa Senhora até o fim. Depois, a ideia B, se não falhou antes, por que falharia agora? E a ideia C, temos todos os elementos dessa passagem para se cumprir a promessa em nossa vida. Então, temos elementos que podem nos ajudar, porque nós podemos montar agora então, como uma tarefa de casa, podemos montar aí e mandar, como eu disse para você, pela e-mail, escola@anuncieme.com.br, o WhatsApp 12 98298 1657. Fizemos uma tarefa de 15 minutos e agora uma tarefa de 15. Nós vamos ouvir e responder para você. Mande as suas ideias sobre esse tema, Maria, a cheia de graça. Agora, montando o desenvolvimento para 15 minutos, então, não esqueça que você pode usar até outro tema, Maria, cheia de graça, ou então usar Tendes fé e vereis milagres. Você escolhe. Ficamos aguardando a sua participação para que a gente possa responder, e nessas tarefas é uma experiência pessoal que nós estamos fazendo com essa divina misericórdia de Deus na escola de pregadores, de catequistas, de ensino, que nós podemos dar como palestrante, pregadores, dentro de qualquer grupo de oração. Estamos aguardando a sua manifestação, envie para nós, convide outras pessoas a entrar na escola. Quem for entrar a partir de agora vai receber a primeira aula, a segunda aula, que essa já é a terceira aula. A primeira foi gratuita, a segunda é a terceira, e nós veremos na próxima semana com a quarta aula, para juntos concluirmos e avançarmos, é claro, por essa escola de evangelização. Que Deus te abençoe de guarda e que Maria, cheia de graça, nos proteja, cheios do Espírito Santo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.